Tudo bem? Como é que você está se sentindo hoje? Gente, hoje eu trouxe vocês aqui, ó, para o meio da natureza, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu queria que você me contasse como é que você está se sentindo agora que o ano já começou. A gente já passou aí de mais de 10 dias, né, desse ano que se inicia. E eu queria que você me contasse como é que você está se sentindo, como é que estão as suas metas por aí, como é que estão os seus objetivos e como é que você se sente, né, com a sensação de estar conseguindo cumprir as suas metas, ou você já está aí se frustrando com os resultados que você está tendo, apesar do ano ter começado agora, né? Me conta aí, porque assim, eu sei que é de suma importância a gente pensar sobre as nossas metas sempre que o ano inicia, né? A gente gosta de fazer esse exercício de pensar como é que tá, né? Como é que vai ser aí os 365 dias que nos esperam aí pela frente, né? Apesar de que agora já se passaram uns 10 dias, enfim. Mas eu queria que você pensasse sobre isso de uma forma bem consciente, presente nesse momento aqui agora. Observasse a sua vida, observasse como é que você está se sentindo, né? Observasse o seu coração, o seu sentimento e parasse um pouco, respirasse nessa correria, né, que a gente vive. A gente quase não respira mais, então vamos respirar fundo, vamos trazendo a nossa atenção para o momento presente, para que a gente possa fazer esse exercício juntos, né, de refletir um pouco sobre como é que você está se sentindo hoje, aqui e agora, em relação a tudo que você planejou para esse novo ano que se inicia. Geralmente, nesses novos inícios, né, nessas mudanças de ciclo, a gente costuma fazer uma série de mudanças e modificações na nossa rotina, a gente estabelece novas metas, novos hábitos e a gente começa ali o ano muito disposto a fazer isso dar certo, né, muito empenhado e dizendo assim, olha, esse ano vai sair o shape, esse ano vai sair saúde, esse ano eu vou me espiritualizar mais, esse ano eu vou estudar, e a gente sempre, todo início de ano, faz a mesma proposta. Só que como todo grande projeto, e quando a gente fala de vida, a gente também está falando de um grande projeto, esse projeto ele precisa de acompanhamento, né? Eu atuei um tempo como gerente de projetos e a gente sempre fazia reuniões semanais para acompanhar, né, os marcos principais do projeto, como que está o andamento, quais são as mudanças necessárias. E a gente pode parar para pensar sobre isso também quando a gente fala de vida, porque a vida é um grande projeto, né? Geralmente quando a gente define só no início do ano, olha, vai funcionar assim, assim, assado, e começam a surgir uns imprevistos, e aí começa a ter as oscilações que são naturais, né, da nossa condição enquanto ser humano. Tem dia que a gente acorda mais feliz, mais empolgado, tem dia que a gente acorda mais quietinho, mais, né, devagarzinho, e tá tudo bem com isso. Mas quando a gente se depara com essas oscilações, se a gente não tiver o preparo devido, a gente desliza muito facilmente. E a chance da gente desistir do projeto é muito maior. Se a gente não acompanha, se a gente não regula, se a gente não ajusta, né, as metas. Muitas vezes a gente coloca metas que no início do ano a gente tem uma visão e quando a gente vai evoluindo a gente vê que essa meta ela tá meio desproporcional, ela não tá muito adequada, então a gente precisa fazer, né, esse acompanhamento, esse ajuste. E a pergunta principal é: você trata a sua vida como um projeto? Porque a sensação que eu tenho, e eu digo isso pela minha própria experiência, é que muitas vezes a gente só faz aquele rito ali de início de ano, né? E a gente meio que esquece disso depois, né? Sei lá, parece que o tempo vai passando e a gente vai, já vai desistindo, já vai saindo ladeira abaixo, e depois a gente não consegue retomar, e quando vai ver já é julho, e aí enfim, deu dezembro e de novo a gente não concluiu o que a gente estimou concluir no início do ano, né? Então é muito importante que a gente realmente trate a nossa vida com uma certa seriedade, como a seriedade de um projeto, né? Que exige acompanhamento, que exige ali um certo controle, mas um controle que é saudável e não um controle que sufoca e não um controle que estressa e que desgasta. Então, o grande ponto, assim, né, como é que a gente trata a nossa vida como um projeto? Como é que a gente faz esse acompanhamento semanal? Como é que a gente pode, sei lá, trazer mais
técnica para conduzir a nossa vida de uma forma mais estruturada. Primeiro de tudo, que a gente tem que entender é assim: como é que você se sente? É por isso que eu comecei com essa pergunta. Como é que você se sente em relação à sua vida? Você sente que você está no controle? Vamos imaginar, por exemplo, a questão de um carro, né? Você tem lá o carro, você se sente na direção desse carro, conduzindo esse carro, passando as marchas, levando o volante para onde você quer que o carro vá? Ou você tem a sensação de que você está desgovernado, né? Que tem alguém dirigindo e esse alguém não é você, porque você está indo para os lugares que você não quer ir, você está acompanhado de pessoas que você não quer estar, e o lugar que você está indo não é um lugar agradável. E muitas vezes o lugar que você está saindo também não é agradável, então está tudo bagunçado. E aí é importante você ser honesto com você mesmo, ao ponto de chegar e falar: olha, eu tô meio perdido aqui, viu? O negócio tá meio bagunçado aqui, eu preciso ter essa honestidade. E além de tudo, essa humildade de reconhecer que muitas vezes o caminho para onde a gente direcionou a nossa vida esses anos todos não foi um caminho adequado. Por isso que é tão importante a gente perguntar, né? Como é que eu tô me sentindo em relação à minha vida? Aonde eu estou? Por isso o exercício da respiração, né? Da gente parar, respirar fundo, parar para pensar, falar assim: cara, como é que eu tô me sentindo aqui? Sabe aquele incômodo que vem, aquele negócio que às vezes a gente não sabe explicar muito bem? Um incômodo, uma coisa assim meio, ai, sabe, tem uma coisa ruim, alguma coisa me incomodando na minha vida. Ai, já não tô mais feliz, satisfeita com esse trabalho, eu não tô mais satisfeita com esse relacionamento. Essas amizades, pô, toda vida me botando pra baixo, sabe? Meu relacionamento com a família também não tá muito bom. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso, entendeu? Primeiro passo pra gente poder sair da onde a gente está é saber onde a gente está, né? E a gente só sabe onde a gente está se a gente tem presença, consciência e maturidade para chegar e dizer: eu tô aqui nesse lugar, não tá bom, não tô feliz, não tá legal, mas eu vou me esforçar e me condicionar para que eu chegue em lugares cada vez melhores. Às vezes esse processo ele pode ser muito doloroso, porque a gente passa uma vida inteira construindo, né? Correndo atrás de coisas que a gente acredita que são as coisas reais, que vão trazer pra gente felicidade real, que vão trazer pra gente acolhimento, prestígio, status, enfim. Cada um tem a sua própria bússola dentro daquilo que acredita que é o correto para a sua própria vida. Mas é muito doloroso a gente às vezes olhar para dentro e reconhecer que todas as escolhas que nós fizemos foram escolhas equivocadas. É muito doloroso quando a gente para olhar, quando a gente faz esse exercício e a gente percebe: cara, nada tá legal, não tem nada que tá bom. Tudo que eu fiz até aqui me trouxe para um lugar de insatisfação. É difícil a gente reconhecer isso, é doído. Eu estava conversando esses dias com os amigos exatamente sobre isso, sobre como é difícil a gente quebrar a barreira do ego e a gente se colocar nessa posição de enxergar além do ego, enxergar além do status, além do cargo, além da condição de mãe, de pai, de esposa, além dos véus, né? Só que a gente evidentemente só consegue encontrar a resposta quando a gente tira os véus. Porque a gente precisa enxergar o núcleo da nossa essência, o nosso eu real, né? E não o nosso ego. Então o exercício é muito, muito prático, que eu quero deixar para você fazer aí quando você estiver num momento tranquilo, tá? Primeiro de tudo, você vai começar respirando para você trazer consciência para esse momento aqui agora. Depois que você respirar, que você sentir que você já está mais calmo, sua respiração já está mais centrada, você vai fazer a seguinte pergunta. Ou melhor, você vai fazer a seguinte visualização. Você vai se imaginar despindo-se de todas as roupagens que você tem hoje, tá certo? Então, como é que vai funcionar esse exercício? Você vai enxergar a tua profissão que você tem hoje, né? Por exemplo, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, apesar de não parecer, eu sou formada em TI. E eu me imagino sem essa roupagem, então sem a minha faculdade, sem o trabalho, sem a condição de ser isso ou aquilo. Eu vou tirando essas roupagens
E quando eu estiver despido de tudo aquilo que me apresenta para o mundo, eu me faço essa pergunta: como eu estou me sentindo? Talvez durante esse exercício você já tenha algumas respostas, e talvez somente após o término desse exercício é que as respostas vão começar a vir, né, para você, como uma espécie de download que vai sendo realizado à medida que os dias vão passando e você vai fazendo síntese desse conceito que eu tô trazendo para você, tá bom? E aí, eu sempre comento que muitas vezes a gente, quando tira todas essas roupagens, né, a gente pode não conseguir encontrar nada no lugar dessas roupas, né? A gente muitas vezes acredita de forma fiel e rigorosa que nós somos aquilo que nós vestimos, quando na realidade existe, né, um ser que habita ali o nosso corpo, né, que está para além das roupas, para além dos cargos, dos títulos, da quantidade de dinheiro, da religião, do sexo, da preferência sexual, de tudo, tudo. Para além de tudo, existe algo muito maior, né? Algo muito mais eterno, algo muito mais singular. Então, o convite hoje é para que a gente, primeiro de tudo, tome consciência de que existe essa versão aí, né? De que existe essa persona que está além do ego, além de todos os títulos, e encontrar essa persona e perguntar para essa persona como é que você se sente. Será que, por exemplo, se você perdesse o seu emprego, acontecesse alguma coisa com as pessoas que você gosta, será que sua vida também estaria fadada ao fim? Essa é uma pergunta bem pesada até, mas é uma pergunta provocativa para que você se questione verdadeiramente, né? Aonde que estão as suas âncoras? O que você acredita que é responsável ou não pela tua felicidade? E aí, meus amigos, é muito importante que a gente compreenda que é muito sério a gente colocar a nossa felicidade dentro de coisas externas, pessoas, lugares, títulos, cargos, situações, né? Por isso que muitas vezes a gente se sente aí numa situação de depressão, de ansiedade profunda, de tristeza inexplicável, porque muitas vezes a nossa felicidade ela tá num lugar onde não é o lugar real, né? E você deve estar se perguntando, beleza, Isa, mas aonde que é o lugar real, né? E o lugar real é dentro de nós mesmos, para além dos títulos, para além de tudo que a gente define, né? Geralmente quando a gente é convidado a se apresentar para as pessoas, a gente diz assim, olha, eu sou Isabela, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, eu tenho isso, eu tenho tantos anos, tal, eu tenho cargo tal, trabalho na empresa tal, sou mãe de fulano, sou pai de ciclano, né? E a gente vai se apresentando com esses títulos que a gente tem. Então o convite é muito objetivo, né? Quem somos para além dos títulos? Quem somos nós para além de tudo que a gente diz para as pessoas que a gente é? Quem somos nós para além do que as pessoas percebem em nós? Quem somos nós verdadeiramente? E depois que a gente entende o conceito dessa pergunta, é uma pergunta ainda maior, que é: essa pessoa está feliz? Essa pessoa está satisfeita com a vida que tem, com a vida que está construindo, com a direção que esse carro está tomando? Muitas vezes você não vai ter todas as respostas de uma vez, né? Mas o simples fato de você fazer esse questionamento, se colocar à disposição de passar por essa experiência para que você possa talvez encontrar as respostas que você busca, já é um grandíssimo passo. Porque muitas pessoas, a grande maioria eu diria, não fazem esse exercício e vão vivendo somente por conta, né, do ego e daquilo que elas acreditam que é elas de verdade, quando na realidade estamos muito para além do ego, dos títulos e dos cargos. Então, para a gente voltar a refletir sobre o contexto do ano, das metas e de todo aquele planejamento que a gente faz em todo início de ciclo, é muito importante que a gente pense sobre essa ótica. Não apenas na ótica do ego. O ego ele é importante até certo ponto, mas mais importante do que isso é a nossa verdadeira realidade. Aquilo que a gente verdadeiramente está sentindo, né? Aquilo que a gente de fato está experienciando internamente, não é do lado de fora, ainda. Para a gente mudar
mudar e transformar realmente a nossa vida, a gente precisa começar por dentro, olhando para dentro, se questionando, né, fazendo esses questionamentos filosóficos que muita gente acha que não leva para lugar nenhum, quando na verdade leva para os melhores lugares possíveis. Porque quando a gente descobre como é que nós estamos, quem nós somos, como nós estamos nos sentindo, é quando a gente tem realmente a chave para poder transformar a nossa vida e nos direcionar para um lugar de mais harmonia, mais felicidade, mais empolgação, porque nós estaremos realmente lidando e fazendo coisas para o nosso eu verdadeiro e não para o nosso eu que está condicionado a títulos. Tá certo? Então minha reflexão hoje é essa. Eu espero de coração que você faça esse exercício e que você tenha uma experiência incrível fazendo essa resposta, buscando essa resposta, fazendo esse exercício e que ao longo dos próximos dias você possa ter um pouco mais de clareza sobre quem você é, como você está e para onde você está direcionando o seu carro em 2026, tá certo? Um abraço!